noite, pessoal. Tudo bom? Para quem me conhece, eu sou o Nardoni. Eu sou professor de Geografia Geral do cursinho Desafio. Dou aula faz um tempinho já. E eu gostaria de gravar alguns vídeos para vocês acerca de atualidades, tá bom? Esse é um projeto meio que paralelo meu, destinado aos alunos, tá certo? Então, dúvidas, críticas, sugestões, vocês podem comentar aí embaixo que serão mais do que bem-vindos, tá bom? Bom, e por que atualidades, Nardoni? Por que você quer que a gente estude atualidades? Os motivos são vários, tá bom? Eu posso citar alguns principais, mas ao meu ver, o vestibular ele tá evoluindo, ele evoluiu muito nos últimos anos, tá bom? Ele deixou de ser uma coisa quadradinha, compartimentada, decoreba, para cobrar raciocínio, para cobrar conhecimento, tá bom? E a parte da atualidades entra nessa parte do conhecimento, tá certo? Atualidades dificilmente é cobrado como uma questão isolada. Nossa, olha essa questão de atualidades, que coisa difícil. Não. A atualidade é sempre cobrada junto aos conceitos de geografia, junto aos conceitos de história, junto aos temas de redação. E é gancho para muitas questões de português, muitas questões de inglês, tá bom? Então, se manter atualizado, saber pelo menos do que aquela questão está falando é super interessante, é super válido, tá certo? Então, eu acho que, bom, conhecimento nunca é demais. Eu estou tentando facilitar a vida de vocês. Eu reconheço que um aluno de vestibular dificilmente tem tempo para ler um jornal para se manter atualizado. Então, a minha função é essa, é buscar os principais temas e atualizar vocês. Não tô querendo adivinhar tema de redação de vestibular, não tô querendo adivinhar a questão, tá bom? Alguns temas a gente até consegue acertar, outros com certeza não. Mas eu acho que mesmo que não seja cobrado no vestibular, esses são temas que agregam valor para você, tá certo? E te tornam uma pessoa melhor, um cidadão melhor, te fazem pensar sobre algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor e que nós somos simplesmente passivos a isso, tá certo? E o primeiro tema, na verdade, que eu gostaria de debater com vocês é a Primavera Árabe, tá certo? E vocês me perguntam, poxa, Nardoni, por que Primavera Árabe? Por um simples motivo, ele é gancho para diversos outros temas. Por exemplo, guerra civil na Síria é um tema que está quente hoje em dia, tá certo? É um tema que super caiu no vestibular da Unesp, é um tema super comentado, tá bom? E eu não posso comentar sobre guerra civil na Síria sem antes comentar com vocês sobre Primavera Árabe, beleza? Então vamos lá. Primavera Árabe, um pequeno slide de revisão para vocês. A Primavera Árabe, então, ela foi na verdade uma série de protestos no mundo árabe que aconteceu entre 2010 e 2012, tá certo? Foi uma onda de manifestações. Esse foi meu celular vibrando, ignorem isso. Foi uma onda de manifestações no Oriente Médio, no Norte da África. E vamos sempre lembrar que o Norte da África foi invadido pelos árabes, tá certo? Então, quando a gente pensa em África, nós temos que lembrar que o Norte é predominantemente árabe, enquanto que a região abaixo do Saara, a área subsaariana, África subsaariana, é predominantemente negra, tá bom? Como se fosse duas Áfricas distintas, tem religiões distintas, culturas distintas, cor de pele distinta, tá bom? Então foram manifestações que aconteceram no Oriente Médio e no Norte da África. Aconteceram revoluções, na verdade, na Tunísia, no Egito, na Líbia e protestos em diversos outros países. Vamos só lembrar do conceito de revolução. Revolução é um protesto, uma revolta que cursa necessariamente com mudança de poder. Então, nesses países houve mudança de poder. E a gente teve protestos menores em diversos outros lugares do mundo. Inclusive aqui no Brasil tivemos protestos em apoio à Primavera Árabe, tá certo? Aqui nós temos um mapa do Norte da África e do Oriente Médio, tá certo? Gostaria de dar destaque para alguns paizinhos aqui. A gente pode ver, por exemplo, aqui o Egito, tá certo? Aqui a Síria, aqui a Tunísia, tá bom? Vamos dar enfoque a esses países. Gostaria que vocês pegassem um atlas e dessem uma olhadinha nesses países, tá certo? O vestibular não tem cobrado muito que país é esse,
qual a sua capital, qual a religião, mas nunca se sabe o que vocês vão enfrentar, tá certo? Então vamos lá. Como que são esses protestos? Foram greves, manifestações, passeatas, comícios, com um destaque muito grande para as mídias sociais, tá bom? YouTube, Facebook, Twitter, na tentativa de informar, de sensibilizar e de comunicar a população e a comunidade internacional. E os estados tentaram censurar ou reprimir essas mídias. E eu pergunto para vocês, é possível censurar a internet? Desculpa. Não. Impossível, tá bom? Tentamos, o governo tenta a todo momento, diversos governos tentam, mas não. E nem que o governo vá em uma medida radical, puxe o plug da internet daquele país e desligue todos os servidores, ainda tem internet via satélite, tá bom? Então, não funciona muito bem, beleza? Então, a gente vai ver mais pra frente o destaque que essas mídias tiveram. Aqui nós temos a foto do ex-presidente Hosni Mubarak, tá bom? Do Egito. É um senhorzinho sendo queimado, mas eu gostaria que vocês focassem não no rosto dele sendo queimado na foto, tá bom? Eu gostaria que vocês prestassem atenção embaixo, na quantidade de câmeras, na quantidade de smartphones que a gente tem filmando aquele momento, gravando aquele momento para compartilhar no Facebook, no YouTube, no Twitter, tá certo? E como que surgiu? Bom, os primeiros protestos aconteceram inicialmente na Tunísia, em 18 de dezembro de 2010. Foi um movimento que foi denominado inicialmente de Revolução de Jasmim, com destaque para a autoimolação do Mohamed Bouazizi, em protesto contra a corrupção da polícia e do governo local. O que aconteceu com Mohamed Bouazizi foi uma situação muito delicada. Ele era um comerciante de frutas, tá certo? E estava lá na capital da Tunísia, vendendo suas frutas em sua barraca, quando de repente a polícia apareceu pedindo pela autorização do Mohamed para vender as frutas. No primeiro dia, o Mohamed pagou a autorização para os policiais, certo? No segundo dia, os policiais foram lá e pediram novas autorizações para ele. E no terceiro dia, até que como comerciante de frutas, ele não conseguiu mais pagar a propina da polícia. Foi atrás dos governantes, eis que ele levou um tapa na cara de uma das secretárias que fazem parte do governo da Tunísia, tá bom? E sentiu-se envergonhado. Eis que ele deixou uma carta de despedida para a mãe no Facebook e ele fez o que o pessoal chama de autoimolação. Pegou gasolina, jogou contra o próprio corpo e atirou fogo, tá bom? Em decorrência dos protestos, o presidente da Tunísia, o Ben Ali, renunciou depois de 23 anos de governo, tá certo? Aqui nós temos imagens dos protestos. Daqui a pouquinho vamos debater um pouquinho mais sobre isso. Essa é a carta do Mohamed Bouazizi, onde ele diz: estou viajando, mãe, perdoe-me, reprovação e culpa não vão ser úteis, estou perdido e está fora das minhas mãos. Perdoe-me se não fiz como você disse e desobedeci suas ordens. Culpe a era em que vivemos, não me culpe. Agora vou e não vou voltar. Repare que eu não chorei e não caíram lágrimas de meus olhos. Não há mais espaço para reprovação ou culpa nessa época de traição na terra do povo. Não estou me sentindo normal e nem no meu estado certo. Estou viajando e peço a quem conduzir a viagem esquecer. Essa foi a carta de despedida que o Mohamed deixou na forma de um post no Facebook da mãe. Logo depois ele praticou a autoimolação, tá bom? O Mohamed que virou, na verdade, um ícone da Revolução de Jasmim. Essa é a foto dele. Foi brandida ao longo de toda a Revolução e culminou com a queda do Ben Ali. Lembrando que o papel da internet foi fundamental para essa revolução, para esses protestos, tá bom? De várias maneiras. Uma que você não consegue censurar a internet, então esse tipo de informação vaza para todo mundo. Se eu posto uma coisa no Facebook, amanhã todo mundo tá sabendo, tá certo? É complicado, beleza? O segundo passo, você consegue organizar muita gente
com um período muito curto de tempo. Se eu quiser organizar um churrasco pelo Facebook aqui no meu condomínio amanhã, com certeza eu consigo com o Facebook, sem dar uma ligação, sem passar uma SMS, tá bom? E muita gente iria confirmar, afinal, eu sou um ótimo churrasqueiro, beleza? Vamos lá. Então, essa foi até uma foto que ganhou destaque na mídia internacional, dos protestos, dessa vez no Egito, onde, através dos símbolos na internet, o rapaz conseguiu expressar muito bem o papel da internet a favor dos protestos, tá bom? Então, após o sucesso dos protestos na Tunísia, uma onda de manifestações aconteceu, inicialmente na Argélia, na Jordânia, no Egito e depois no Iêmen. Em janeiro de 2011, na Tunísia, a gente teve a queda do presidente Ben Ali, depois de 23 anos governando. No mês seguinte, de 2011, no Egito, a gente teve a queda do Hosni Mubarak, depois de 30 anos no poder. Em 2011, em outubro de 2011, a gente teve na Líbia a morte do Muammar Gaddafi, depois de 34 anos no poder. E atualmente, a gente tem uma guerra civil na Síria, tá certo? Reparem a quantidade de anos que esses caras ficaram no poder. Não é uma coincidência. Vamos chegar lá daqui a pouco, tá bom? Esse é o presidente Ben Ali da Tunísia, que foi deposto. Aqui podemos dar uma olhada na participação das mulheres. Estamos no live, mas as mulheres participaram, tiveram uma participação importante. E meu celular vibrou de novo, peço desculpas. Mais imagens de protestos, tá bom? Repara na população que está protestando, tá certo? São jovens, são pessoas instruídas. Aqui está o Hosni Mubarak, o presidente do Egito, que foi deposto, tá bom? Aqui mais protestos. Olha a quantidade de gente. Lembra muito os protestos da Copa das Confederações do Brasil. Claro que uma vertente totalmente diferente, reivindicações políticas semelhantes, mas ainda assim ideologicamente diferentes. Mas o cerne, essa manifestação de internet, esse negócio de vamos lá e vamos mudar, o espírito foi o mesmo, tá bom? Então é muito mais fácil explicar a revolução, as revoluções da Primavera Árabe depois dos protestos que a gente teve aqui no Brasil. Mais protestos. Aqui a foto do Muammar Gaddafi, o ditador da Líbia, tá bom? Aquele que foi morto, executado. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Aliás, a Líbia que entrou em uma guerra civil, tá certo? A gente teve uma guerra civil, rebeldes contra as forças do Muammar Gaddafi. O Gaddafi acabou jogando o exército contra a população. Acontece que nós temos que lembrar que o exército foi feito primeiro para defender o povo, e o exército é constituído do povo. Então a parte desses militares acabaram se voltando contra o Muammar Gaddafi. E aconteceu uma guerra séria na Líbia, tá bom? Muitas mortes, e inclusive com interferência externa. A OTAN fechou o espaço aéreo da Líbia, fazia bombardeios estratégicos, tá bom? Aqueles bombardeios cirúrgicos que o pessoal tanto fala, que às vezes dão certo, às vezes não, e sempre sai na mídia os que não dão certo. E várias fotos circularam na internet sobre esse conflito, que foi inicialmente o mais grave. Aqui nós temos, eu não sei o que nós temos aqui, eu não faço ideia do que esse cara está fazendo sentado no canhão do tanque, tá bom? Me pergunto o que vai acontecer com ele se o canhão do tanque disparasse. Seria, no mínimo, interessante, tá bom? Aqui nós temos mais soldados rebeldes, tá certo? Contra o ditador Muammar Gaddafi. Aqui nós temos mais soldados. Deem uma olhada que eles têm cara assim de serem realmente treinados e prontos para matar, só que não, tá bom? Eram pessoas que pegaram as armas, eram pessoas comuns que resolveram ir à luta contra o ditador a favor dos seus direitos, tá bom? Muitos eram mercenários, também foram contratados mercenários para lutar nessa guerra, mas a grande parte era de pessoas comuns, pessoas que não foram treinadas, pessoas que inclusive usaram balas como coroa na cabeça, embora não fizesse o mínimo sentido, tá certo? Eu não sei para quem ele está rezando, espero que em direção a Meca, tá bom? E não para o deus da bazuca, se é que existe algum deus da bazuca. Vamos lá, dá uma olhada na cara desse estilo, tá certo?
direto pra guerra, tá certo? Aí você consegue ver a qualificação do exército que lutou contra o Muammar Gaddafi. Eram pessoas comuns, tá bom? Tá bom que esses tios aí não parecem nem um pouco comuns, na verdade são um pouco extravagantes. Mas eram pessoas comuns, pessoas que lutaram por seus ideais, tá certo? Esse está se alongando, tá bom? Ele deve ter, não sei, artrose na coluna e por isso ele está se alongando. Ou ele está tentando matar um pombo. Na verdade, eu não sei qual que é a verdade. Um dia a gente descobre, tá certo? E aí tá o Muammar Gaddafi apertando mãos com o nosso querido, excelentíssimo ex-presidente Lula, tá bom? Interessante, não vou comentar da minha posição política, só acredito que devemos ter um pouquinho mais de cuidado de quem a gente aperta a mão e tira foto, tá certo? Então, quais os motivos por trás desse protesto? A gente ficou sabendo, na verdade, sobre o Mohamed Bouazizi, sobre as injustiças, mas o que estava acontecendo para que essa onda de protestos eclodisse? Na verdade, essa foi a primeira grande onda de protestos laicos e democráticos do século XXI. E quando eu digo laicos, não sei se você conhece a definição da palavra, é ausente de influência da igreja, tá bom? Então, esses protestos, eles teoricamente, no primeiro momento, eles não tiveram influência da igreja. Eles não falavam sobre os grupos conservadores ou liberais da religião islâmica, tá bom? Eram apenas protestos democráticos. Eles possuem um caráter social e eram apoiados pelo exército. E eles lutavam contra um governo corrupto, tá certo? Dando aí alguns destaques aos relatórios americanos disponibilizados pelo Wikileaks. Foram relatórios bastante legais que falavam sobre a corrupção nesses países. É diferente a gente falar mal de alguém e, por exemplo, vamos dar um exemplo claro que é o seu irmão, tá certo? Seu irmãozinho mais novo, se você tiver, você pode xingar o seu irmãozinho mais novo. Não deveria, mas pode. Você pode bater no seu irmãozinho mais novo. Não deveria. Cuidado com as leis do tapinha. Mas você pode bater no seu irmão. Não deveria. Nunca disse nada. Mas é muito diferente quando você briga com seu irmão e quando alguém briga com seu irmão. Quando alguém briga com seu irmão, você fica muito bravo, tá certo? Para não dizer outra palavra. Então, é a mesma coisa que aconteceu aqui, tá certo? Nós somos um país corrupto, o Brasil é um país corrupto, mas quando alguém aponta o dedo na nossa cara e fala você é corrupto, a gente fica muito bravo, tá certo? É muito triste, na verdade. Vamos dar um exemplo sobre umas cartilhas que estão circulando na Europa agora, acerca de como os estrangeiros devem se comportar aqui no Brasil. Algumas cartilhas mandam, inclusive, que eles separem o dinheiro para eles viverem e o dinheiro do bandido, tá certo? Em dois compartimentos diferentes. Então é muito triste e me deixa muito revoltado que na verdade, que algum país tenha chegado a esse ponto de aos estrangeiros chegarem para alguma festa, alguma festividade nesse país, eles terem que separar o dinheiro do bandido, tá certo? Mas tudo bem, não vou me prolongar muito, isso é questão para uma outra hora, não agora. Então vamos lá. Então, um governo corrupto, como a gente bem sabe, a maioria desses países possui características em comum, como regimes nascidos com nacionalismo árabe, tá certo? Governantes que chegaram ao poder entre as décadas de 50 e 70. Década de 50 e 70 nos lembra a Guerra Fria, tá certo? Guerra Fria que foi um conflito muito extenso e muito radical, tá certo? Com governos repressores que perseguiam a oposição política. Vale lembrar que na Guerra Fria não existe meio termo. Se você não é de esquerda, você é de direita. Se você não é de direita, você é de esquerda. O que isso significa? Que havia um capitalista contra comunista, tá bom? Havia um radicalismo, quase um zoroastrismo, e você pertencia ao bem ou ao mal, tá certo? E você tinha que se manifestar.
Não existia meio termo, não existia uma oposição contra os capitalistas. A oposição aos capitalistas eram os comunistas, tá certo? E a oposição aos comunistas eram os capitalistas. Então esses caras, eles não aceitavam oposição, eles matavam seus opositores, tá certo? E eles fizeram isso por muitos anos, fizeram isso até recentemente. A gente tem uma injustiça política e social muito grande. É basicamente a realidade do Brasil. A gente tem condições ruins de vida. Nossa, olha que novidade para nós brasileiros. A gente tem grandes índices de desemprego. Nós nunca vimos isso. Não sabemos o que é desemprego, tá bom? A gente também tem uma alta militarização do país. Então, para aqueles governantes tomarem conta do país deles, eles precisavam de um contingente, de uma força bruta muito grande, tá bom? Eles também tinham dinheiro na mão de poucos e de corruptos. Nossa, que país é esse? Que é o clone do Brasil, tá bom? E por que aconteceram só agora? Basicamente, os governos se estabeleceram em um contexto de Guerra Fria. A liberdade política era quase nula. Hoje, a globalização, com o auxílio de internet, permitiu que as ideias fossem compartilhadas. Então, os protestantes, em sua maioria jovens, instruídos e com acesso à internet, conseguiram difundir as ideias do movimento muito rápida. O que eles queriam? Queriam melhores condições de vida, tá certo? Queriam emprego, melhores salários, tá? Saúde, educação, tudo que na verdade a população pobre em geral carece, o mundo pobre em geral carece e busca acima de tudo. Então a difusão desses movimentos foi muito rápida e a crise econômica que a gente está vivendo desde 2008 agravou a situação, tá certo? Pode ser que a gente não tenha sentido de modo tão grave essa crise econômica, mas a população mais pobre, que já vivia numa situação ruim, ficou numa situação ainda pior, tá bom? E a gente está nessa crise econômica desde então. Pega o crescimento do Brasil, pega o crescimento do mundo desde 2008, a gente vai ver que a coisa não anda bem, tá certo? Então, para eles que já viviam numa situação que estavam no limite, aquele pouquinho, aqueles centavos que aumentaram da tarifa do ônibus foram responsáveis pelos protestos, tá bom? Como eu disse agora, é muito mais fácil a gente falar sobre esses protestos, tendo em vista os protestos que aconteceram no Brasil. E só pincelando a guerra civil na Síria, ela começou com manifestações que buscavam mudanças no governo, porque é uma ditadura, um governo altamente corrupto, a população pobre, altos níveis de desemprego. E o presidente da Síria, Bashar al-Assad, está no poder há 11 anos. Herdou o poder do pai, que governou o país por mais de 30. E atualmente o país se encontra em guerra civil, tá certo? Mas vamos falar da guerra civil no próximo capítulo. Agora não é o momento, tá certo? Então esse foi o primeiro vídeo. Na verdade foi uma revisão, uma pincelada sobre Primavera Árabe. Eu não vou me adentrar muito nas tramas, nas relações políticas, no que estava por trás desses movimentos, nos interesses e quem ganhou, quem saiu perdendo. Eu acho que isso é muito legal de se conversar, é um tema super interessante, mas o vestibular não vai cobrar isso, tá certo? Então, a priori, esse é o primeiro vídeo. Se der certo, se for bem avaliado pelos alunos, pode ser que um segundo, um terceiro, um quarto vídeo surjam. Eu quero que vocês deixem opiniões, comentários, o que pode melhorar, o que pode piorar, para que tá uma bosta, ou não, continua que tá legal, ajudou bastante. E quero opiniões de temas pra gente discutir. Provavelmente o próximo vai ser sobre a guerra civil na Síria e depois sobre o conflito na Ucrânia. Mas eu quero saber mais temas de vocês, mais sugestões, tá certo? É isso aí, obrigado, uma boa noite e até mais.